Boa noite, alunos da ET18. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a NR6, né? Entender direitinho quais são os tipos de proteção que a gente tem e que faz parte dessa normativa, tá? Assim como a gente vai, no final da aula, disponibiliza um pouquinho mais para vocês de conteúdo, né? Deixar tudo liberadinho lá para vocês no aplicativo, tá bom? Deixa eu começar compartilhando a tela. Então, como eu falei, hoje a gente vai ver sobre a NR6, ou o que fala sobre os equipamentos de proteção individual, tá bom? Na legislação, EPI é qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizado por uma pessoa, né, contra possíveis riscos ameaçadores da saúde ou da segurança durante o exercício de uma determinada atividade, tá? Com isso, a gente pode usar um ou mais dispositivos associados para proteção desses riscos, seja um risco, vários riscos simultâneos, então a gente vai associando os EPIs e os tipos de proteção individual, tá bom? Ele só deve ser utilizado quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente naquela atividade que se desenvolve. Ou seja, é praticamente impossível de você ter um ambiente livre de risco. Se a gente for pensar, mesmo dentro da nossa casa, a gente tem vários riscos. Tá? Pela CLT, artigo 166, inciso 6.3, subitem A, e artigo 167, inciso 6.2, o fornecimento desses EPIs é obrigado por lei de forma gratuita a ser fornecido pelas empresas, tá? Se algum dia vocês irem à empresa cobrando algum EPI, saibam que isso é ilegal, tá bom? E aí a gente vai entrar em proteção por proteção para a gente ver esses EPIs, tá bom? Proteção de cabeça, né? Ele é utilizado principalmente na construção civil, tá? Prédios, ferrovias, barragens, estradas, interior de fábricas ou minas. E se eu tiver uma obra que está acontecendo, uma reforma dentro de um hospital? Vou ter que usar um capacete, tá bom? Eles se diferenciam em relação à cor e à função do trabalhador, ou seja, cada trabalhador dentro dessa construção, ele pode ter, ele vai usar um capacete de cada cor. Então, cada função tem uma cor de capacete, tá bom? Geralmente é de material plástico com suporte interno regulável, ou seja, eu tenho que fixar ele bem na minha cabeça, tá? Pode ter com ou sem viseira. Então, todo lugar que tiver risco de cair qualquer coisa sobre a cabeça do trabalhador, eu tenho que ter usar o capacete, tá? Aqui a gente tem alguns, eu trouxe a cor deles para vocês, tá? Então, vamos lá. Internamente, ele tem uma proteção, tá vendo? E o ajuste que a gente consegue regular, né, no pescoço. E a cor facilita para a gente saber. Então, por exemplo, se tiver algum acidente lá de elétrica, né? Como que eu vou saber se era elétrica, se era hidráulica, se é mecânica, se é o que foi? Pela cor do capacete. E aí eu já sei qual o risco que estava associado antes de eu chegar. Então, digamos assim, deu uma pane, deu um curto-circuito na hora que o eletricista estava mexendo. Eu sei que primeiro eu vou ter que desligar o cabo de força daquele lugar para depois eu poder socorrer o funcionário. Então, se eu sei pela cor dele, né, quem está caído lá é um de capacete laranja, eu sei que ali tem um risco elétrico, então eu preciso tomar cuidado, tá? Que sempre a nossa segurança é primeiro lugar, senão como que eu vou socorrer? Aí eu vou ser mais um acidentado, tá? O cinza geralmente é usado pelo engenheiro, na falta do cinza, usa-se o branco.
tanto o engenheiro quanto o mestre de obra, tá? Azul, tô lá na construção, tô vendo alguém usar azul, eu sei que é o pedreiro. O verde, serventes e operários, né? Os ajudantes dos pedreiros geralmente usam o verde, tá? Carpinteiro, então todos que estão mexendo com madeira, com toda essa parte de marcenaria, usam o vermelho. Os eletricistas usam o laranja, tá? Os técnicos, enfermagem e segurança do trabalho usam ou preto ou marrom, né? Porque por vezes a gente dentro de uma construção civil precisa entrar para ver o que está acontecendo, tá? E os visitantes, então digamos assim, a gente vai lá para fazer uma visita, um estágio para ver como que funciona lá na obra, questões de segurança e tudo mais. Nós, enquanto visitantes, vamos de amarelo. E aí todo mundo sabe que tem que ter cuidado, porque como eu não sou da área, quem está de fora, um engenheiro, um mestre de obra, por exemplo, ele está sabendo que você é um visitante ali dentro e que ele tem que prestar atenção lá em você, tá bom? Porque não é a nossa casinha, né? A gente não conhece muito do ambiente. Proteção aditiva, que são os abafadores de ruídos, protetores auriculares ou os tampões, tá? Eles evitam a exposição a ruídos fortes que prejudiquem o sistema auditivo. Então, indústria automobilística, ou mesmo dentro do setor numa central de esterilização, por exemplo, que tem aqueles equipamentos, a gente tem que usar esses abafadores. Ou numa ressonância magnética, por exemplo. Se eu entrar lá com o aparelho funcionando, o barulho é tão grande que eu tenho que obrigatoriamente entrar com esse protetor, porque senão o risco de dar lesão auditiva é grande, tá? E aí varia muito de fornecedor, ele pode ser desse formato ou desse formato, mas a função é sempre a mesma, tá? Então, a gente tem sempre que estar cobrando esse uso desses EPIs dos funcionários, tá? Proteção respiratória são as máscaras, aparelhos filtrantes para cada agente contaminante do ar, né? Onde eu tiver gás, aerosol, partícula, fumaça, produto químico, eu tenho que usar esses aerosóis, tá bom? E, de novo, eu posso associar uma ou mais EPIs, tá? Então, digamos assim, ó. Tô lá numa UTI, paciente com Covid vai ter que entubar, né? Vai gerar aerosol, eu vou ter que usar a N95. Mas, além da N95, eu vou usar mais outras proteções que eu vou mostrar daqui para frente. Ainda no hospital, por exemplo, está trabalhando com quimioterapia, vou usar uma máscara com carvão, filtro de carvão. É a mesma máscara, por exemplo, que quem trabalha numa central de esterilização que mexe com ácido peracético tem que usar, porque ele libera um gás, tanto o quimioterápico quanto esse ácido peracético. Aqui são modelos de N95 e outros modelos de máscara, então vai de acordo com cada função. Então, digamos assim, eu trabalho numa siderúrgica e eu vou ter que dar um banho de cianeto no aço, na bobina de aço, que é uma das etapas de produção do aço. O cianeto foi aquele gás que matou as pessoas na Boate 15, que era o mesmo gás usado lá pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial, que matava os judeus. Ele se liga dentro do nosso organismo, né, na hemoglobina, e impede que o oxigênio circule para o corpo todo, tá? Então, ele vai matar praticamente por asfixia, né? Só que eu tenho que usar legalmente, ele é liberado o uso. E aí, como que eu vou fazer? Eu tenho que ter todo um cuidado para manipular e usar as máscaras para não inalar o gás, né? Não inalar esse produto químico. E ainda assim, a gente, por exemplo, enquanto técnicos de segurança do trabalho, se eu estiver manipulando, né? Se o meu funcionário está manipulando, eu já tenho que saber, existe um protocolo com as medicações que são feitas como um antídoto, né? Para cortar o efeito desse cianeto, mais o uso do oxigênio e deixar uma ambulância preparada, por exemplo, porque
acidentes podem acontecer e a gente tem que estar preparado para socorrer, tá? Mas ainda assim, o uso da máscara é obrigatório, tá bom? E aí varia muito de fornecedor, tipo de máscara e tudo mais, tá? Bombeiros também usam, né, quando vão entrar numa área com fumaça, tá? Proteção ocular e facial, então, óculos, viseiras, máscaras, né? Então, usa-se em área comercial, área industrial, área hospitalar, né? Soldadores, indústria de vidro, indústria automobilística, porque pode voar vidro e partículas, né? Na hora que estão sendo feita a solda dos carros. Fabricantes de móveis, então aqueles pedacinhos de madeira, manipuladores de substâncias químicas, medicina, diagnóstico laboratorial. Lembra que eu falei de associação? Então vamos lá. Ó. Digamos que a paciente está lá, eu vou ter que aspirar um paciente COVID, eu vou entrar dentro do pulmão do paciente. Aí eu tenho que estar com gorro, com a máscara N95, óculos de proteção, mesmo que eu use óculos, a partícula entra por dentro do óculos, a Face Shield, que é uma máscara de proteção facial, avental, luva e todos os outros EPIs eu tenho que estar usando, tá? Existem vários tipos de óculos, esse é um deles que protege, já tem um aqui que está até associado com a máscara já, faz toda a proteção do funcionário. Esse é um outro modelo, acidentes acontecem mesmo com óculos, por exemplo, que trabalha numa CME, tem que usar porque tem muito produto químico que pode voar. Esse aqui é um exemplo de máscara de soldador, né? Protege, ela tem uma proteção diferente, porque a solda gera uma luz que queima a retina, né, do olho, então tem que tomar cuidado. E esse aqui que eu trouxe aqui no cantinho para vocês é um óculos plumbífero. Ele tem uma proteção de chumbo, né? A lente dele, o óculos é todo protegido. Para proteger o quê? A vista de quem está dentro de uma sala de tomografia, de uma sala de raio-x, ou de uma sala de hemodinâmica lá, quando o profissional está lá dentro para colocar o stent, né? Aquela molinha para fazer o cateterismo. E aí, se a pessoa precisa ficar dentro da sala, a sala emite muita radiação. E aí eu tenho que colocar não só o óculos, mas como outros equipamentos de proteção que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, esse é um bom exemplo. Parece um óculos de veio, daqueles coisas de vó, nossa, sabe aquelas coisas bem antigas? Ele é horroroso mesmo, mas funciona muito bem para proteger de radiação, tá? Claro que o menor tempo de exposição é o mais adequado, tá bom? Mas a gente tem que proteger o nosso trabalhador, tá? Proteção de mãos e braços, então luvas de diversos materiais, tamanhos e formato de acordo com o risco. Então, de novo, eu vou ter risco agente mecânico, químico, biológico, térmico, elétrico, cortante, por aí vai, tá? Aqui é um bom exemplo de proteção de agente mecânico. Tá vendo na luva aqui? Eu tenho podia ser um bisturi, mas aqui no caso é um estilete. A luva protege contra esse material. Ela tem tipo uma malha metálica que esses materiais cortantes não conseguem perfurar, tá? E aí vai de acordo com cada função ou com cada material que eu quero proteger, tá? Geralmente isso daqui é usado, né, na limpeza hospitalar ou na CME, por exemplo, quando eu tenho que lavar material que veio de cirurgia todo contaminado ou da UTI, por exemplo, tá? Muitos variam de cor, tamanho, formato e material de acordo com aquilo que eu vou utilizar e daquilo que eu tenho que proteger o meu funcionário, tá? Aqui é um exemplo de luva de bombeiro, por exemplo, então ela aguenta calor, tá? Eu posso ter luva de cirurgia, profissional sanitário, né? Lixeiro, indústria de reciclagem, produtos químicos, bombeiro, soldador, cortador, então eu tenho que avaliar o risco e ver qual que é a luva adequada, tá? De novo, elas têm que oferecer proteção contra agentes patogênicos, vidro para não cortar a mão, metal, objetos cortantes, produtos químicos e corrosivos. Essa aqui, por exemplo, é uma luva térmica, as duas, né? Essa daqui é muito comum usar em CME, ela vem mais ou menos até metade do braço aqui, né? Ela vem até mais ou menos aqui,
para você poder colocar a mão dentro do equipamento e puxar a grade com os materiais esterilizados para esfriar, tá? O mesmo serve essa aqui, por exemplo, para indústria de vidro, tá? Porque também tem que manipular o material muito, muito quente, né? Então tem que ter cuidado, tá? Proteção de pés e pernas, então sapatos, coturnos, botas, né? Apropriados para cada risco que tem, risco mecânico, risco químico, risco elétrico, né? Risco de queda. Então depende muito daquilo que eu vou querer proteger, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o CROC, né? Então, centro cirúrgico, CME, o pessoal que trabalha no hospital, na higiene, por exemplo, que tem risco de cair produto no pé, tem que usar ele totalmente fechado, tá? Tem aqueles bonitinhos, cheio de furinho, bichinho, é lindo, mas não serve para proteção do funcionário, tá? Indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, automobilísticas, por exemplo, os sapatos eles têm que ter biqueira de aço. Então, na ponta aqui, ela tem uma proteção de aço, porque se cair qualquer coisa, não vai perfurar o dedo do funcionário. E aí, de novo, tem vários tamanhos, ó, tá vendo? Para usar na higiene, por exemplo, quando vai dar um banho num paciente de Covid, você tem que usar uma bota maior e mais longa, tá? Com um avental por fora, para que não caia nada no pé do funcionário, tá? Então, a gente tem que avaliar muito bem o risco, aquilo que eu estou querendo proteger, para saber qual que eu vou usar, tá bom? Proteção contra quedas, né? Então, cintos de segurança, sistema de paraquedas, cinturões, né? Para prevenir tudo que tiver risco de cair, impactos, né? Eu tenho que usar, tá? E aí também eu tenho vários tipos, tá vendo? Ó, cinturões, né? Preso em tudo. E esses cinturões, eles vão com um gancho, seja de corrente, ó, tá vendo? Os ganchos ou outros tipos de gancho, para prender o funcionário numa estrutura firme, resistente. Isso é muito comum usar naqueles limpadores de fachadas, né, que desce com aqueles carrinhos, tudo, ou em outras situações que ele está trabalhando com altura. Então, na construção civil também, estou lá na laje e fazendo uma parte elétrica, mas eu não tenho proteção em volta. Eu tenho que estar preso a uma das vigas, por exemplo, com um cinto de segurança, tá? E aí também tem vários tamanhos, vários formatos, mas a função é a mesma. Varia muito de fornecedor para fornecedor, e aí a equipe vai ter que avaliar aquilo que eles querem, tá bom? Proteção do tronco são os aventais, né? Proteção contra os produtos químicos e radiação, né? Então, tô lá, tenho que lavar o material na CME, por exemplo. Tem que ser um avental impermeável, de manga longa, porque eu tenho que proteger não só o tronco, eu tenho que proteger os braços. Vou lá entrar em contato com o paciente que tem isolamento, tem que ser um avental descartável de manga longa, né? Esse aqui, professor, esse amarelo, dá para usar? Dá para lavar, algumas outras coisas, né, na higiene, por exemplo, que eu não precise proteger os braços também, tá? E esse aqui é um exemplo de proteção contra a radiação. Então, da mesma forma que o óculos lá, ele tem um protetor um óculos de chumbo, o avental é também de chumbo, tá? E aí, anualmente tem que se fazer análise desses aventais para ver se eles ainda estão segurando a radiação, tá? Nesse modelo aqui, a gente já tem um protetor de cervical, né, que é o protetor de tireoide, mas alguns vêm separados, tá? Então, para entrar na área com radiação, raio-x, tomografia, hemodinâmica, por exemplo, ou outros setores que usem radiação, tem que estar com o avental, o protetor cervical no centro cirúrgico também, que tem os arcos cirúrgicos, as escopias, né, nas cirurgias de ortopedia e uro, por exemplo, você tem que estar com o avental, o colar cervical, né,
por vezes, o óculos com protetor, tá bom? Esse foi um pouquinho dos EPIs, né? Com relação a NR6, tá bom? Eu vou deixar esse material disponível para consulta para vocês, a atividade, e a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.